Olá, bem-vindos a este final do dia. Hoje vou falar sobre o Zemar, mas não exatamente sobre as questões que têm ocupado as redes sociais nos últimos dias. Acho muito mal, queria deixar essa nota prévia, que o Governo tenha recorrido à requisição civil sem curar de saber se existiam alternativas. Acho péssimo que o Governo, ao longo destes anos todos, não tenha resolvido o problema daqueles trabalhadores. Mas o meu ponto é outro. Tropeçamos neste empreendimento e resolvi ir ver o que é que se passava com ele do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do licenciamento, porque aquilo pareceu-me sempre muito estranho. E então o empreendimento, segundo apurei, está em terreno que é Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, o que quer dizer que não se pode em princípio construir, mas foi apresentado um projeto para licenciar um parque de campismo em 2008. O projeto está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente e pode ser consultado livremente. Lembram-se quem era o governo na altura? Quem era o primeiro-ministro? Quem era o ministro da Economia da altura? Previa-se o licenciamento para parque de campismo, onde podiam ser instaladas caravanas, autocaravanas, tendas e similares. Não se previa seguramente a construção. Previam-se medidas complementares, como reforço de vegetação. Aparentemente, nada disso foi feito. A avaliar pelas fotografias, a vegetação ali é muito parca. No registro do turismo de Portugal, consta que abriu em 2009, podia ter até 1572 campistas e deixou caducar a licença de utilização, a licença de funcionamento em 2019. Ela caducou e, portanto, significa que neste momento não tem licença de funcionamento. A sociedade que explora o local foi declarada insolvente. Ou seja, tudo aquilo agora está sob a gestão do tribunal, digamos assim, para simplificar. O terreno pertence à mesma entidade, não é um terreno passível de fracionamento, o que significa que os proprietários das cabanas de madeira não têm, na verdade, nenhum imóvel. Um imóvel seria se fossem também proprietários do terreno. Apenas têm direito à utilização de um espaço onde podem instalar ou ter instalada a sua casa de madeira. Se a sociedade declarada insolvente for efetivamente para a liquidação, isto é, se não for apresentado um plano de insolvência, não sei se isso está em perspectiva, tudo aquilo será objeto de liquidação, o que significa que os proprietários ficam sem nada. Oficialmente, a Câmara de Odmira recebeu, a quando do licenciamento, 100 mil euros como contrapartida. E não sabemos se houve outras contrapartidas não oficiais, mas o certo é que a montagem de casas pré-fabricadas ou modulares em locais onde não é passível de construção, é uma forma muito hábil de contornar as proibições urbanísticas e a proibição de construir designadamente em zonas RAN e REN. Claro que, se aquilo for classificado como um projeto de interesse municipal ou um projeto de potencial interesse nacional, tudo isso cai. Mas o certo é que também este eco-resort foi licenciado para parque de campismo. Previam-se uma série de medidas de mitigação do impacto ambiental e aparentemente, isso não foi respeitado. A avaliar pelas fotografias, repito, a vegetação naquele local é muito parca. E reparem, eu sou muito sensível às questões ambientais. Não acho que o ambiente seja um tema exclusivo da esquerda. Aliás, recordo que o primeiro ambientalista português chamava-se Gonçalo Ribeiro Teles. Foi fundador do PPM, era monárquico e conservador. E fez muito pelo direito do ambiente em Portugal. Aliás, foi precursor nessa área. Eu acompanho normalmente aquilo que foi escrito pelo Gonçalo Ribeiro Teles. Isto é apenas para recordar a forma como as coisas se fazem em Portugal. Licencia-se uma coisa para parque de estacionamento, para parque de campismo e afinal o que temos é casas modulares ali construídas e que lá estão com caráter de permanência. Vamos ver se isto não foi uma forma muito hábil do Governo resolver o problema dos proprietários das cabanas de madeira que ali estão,
num empreendimento cuja sociedade foi declarada insolvente, e esta requisição civil não passa de uma forma de lhes pagar indemnizações, porque se aquilo for para a liquidação, eles ficam sem nada. Portanto, a ser feita a requisição civil, ao que parece já não vai avante, mas a ser feita a requisição civil, paga-se indemnizações aos proprietários das cabanas e o problema da sua situação jurídica e dos seus direitos sobre as casas ficaria aparentemente resolvido ou mitigado. Deixo-vos aqui um desafio. Procurem, vão ver. Aquilo na altura foi financiado pelo BES. Procurem, vão ver quem eram os administradores das sociedades ao longo destes anos, desde a fundação do ZEMAR até à atualidade. Vale a pena combater este estado de coisas.